Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor a todos. Então vamos dar início a mais um dia. Gostaria de compartilhar um alimento, uma palavra de Deus para as nossas vidas em relação aos dias atuais, né? E o que nos resta nesse momento é fazer aquilo que cabe a nós fazermos e nos fortalecer. Buscar forças em Deus até que esse período e esse ciclo venha a ser encerrado. Mas antes de desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração, queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos, a fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo ministre em nosso coração, que o Espírito Santo fale em cada vida, aonde essa ferramenta possa alcançar, que Deus possa estar nos fortalecendo, nos guardando e, acima de tudo, que o Senhor esteja acrescentando em nossas vidas nesse momento. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque mediante as lutas, as dificuldades, nós temos ao Senhor. Nós temos uma âncora, nós temos uma direção, nós temos um refúgio. Por isso te damos graças, Senhor. A tua graça nos basta, a tua graça é suficiente para nos levar, Senhor, seguramente o destino que nós tanto buscamos. Deus, a partir desse momento, nós te damos liberdade para que o Senhor venha ministrar em cada coração, para que o Senhor venha falar aos nossos ouvidos, Pai, que o Senhor venha acrescentar aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Visite, meu Pai, cada lar, cada família, com a tua bondade, com os teus benefícios. Estenda a tua mão sobre o teu povo, Pai, que os teus olhares estejam atentos a tudo que tem acontecido nesses dias, Deus, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o planeta Terra, Pai. Deus, nós te damos total liberdade para que o Senhor venha cumprir nesta noite todos os seus planos, todos os seus desígnios, e que em nome de Jesus, Pai, saiamos desse momento ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais convictos, certos de quem é o Senhor, de quem nós somos em Ti. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos, eu quero fazer uma leitura bíblica e poder desenvolver a mensagem dessa noite, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 1. Então, se você puder estar anotando, se puder fazer essa leitura comigo, a palavra de Deus nos diz: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, e desceram para lá junto com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem amargurado. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba, preste atenção, até que saiba o que Deus há de fazer em mim. Glória a Deus. Queridos, como nós já antecipamos, o tema dessa mensagem é tempo de ficar em Adulão. Uma mensagem que Deus falou no meu coração alguns dias atrás, acerca do cenário atual.
Fazendo uma breve introdutória, como é um momento muito oportuno de muitas reflexões e introspecção, né, de olhar para dentro de nós, eu cheguei à conclusão de que nesses momentos onde o inesperado bate na nossa porta, onde as dificuldades são reais, visíveis, eu fico aqui pensando comigo, o que seríamos de nós se nesse momento nós não teríamos Deus do nosso lado? O que seria de mim, homem mortal, limitado, justamente nesse momento de crise, de incerteza, se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse uma palavra, uma direção? A bondade de Deus é tão infinita, o amor dele é tão imensurável, que, oxalá, nós passamos esse momento e hoje eu tenho uma âncora. A cada dia Deus tem me dado uma palavra, a cada dia Deus tem me dado uma direção. Caminhamos numa plataforma de promessas. Então hoje eu sei para onde eu estou indo. Embora as adversidades sejam contrárias, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde a minha vida está se encaminhando. Agora, a minha preocupação são pessoas que nesse exato momento não têm aonde se agarrar. Talvez a sua âncora seja as notícias, noticiários, aquilo que chega até os seus ouvidos. Isso é preocupante. Isso leva pessoas a desespero. Isso leva pessoas a tomar decisões e escolhas precipitadas. E um dos meus objetivos de estar aqui compartilhando essa mensagem é poder também partilhar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa, nesse momento de tribulação. Nesses momentos adversos, nos momentos de aflições, de dores, momentos difíceis, quem de nós nunca pensou, quem de nós nunca desejou ir para um lugar e se esconder e ficar ali quietinho? Quem de nós nunca pensou se afugentar em um lugar onde ninguém nos encontrasse? Momento de desespero nos leva a ter esse desejo de achar um lugar de refúgio, um esconderijo, onde nada nos alcance, onde nada venha nos afligir. Davi também teve esse desejo. A Bíblia diz que por tudo aquilo que Davi representava, mesmo sem receber a unção de rei, mas já era um homem de Deus. Apesar da pouca idade, Davi já tinha convicção de quem ele era no Senhor e quem era o Senhor para ele. Contudo, derrotou o gigante, humanamente falando, indestrutível, muito bem armado, muito bem preparado, chamado Golias. Obteve uma das maiores vitórias em favor do seu povo, em favor do povo de Deus, contra os filisteus. E isso despertou a ira de Esaú. Isso despertou a inveja do atual rei Esaú. Tanto que Esaú trama, muitas vezes, Saul. Por isso que muitas vezes Saul trama a morte de Davi, a perseguição a Davi. E a perseguição era tão ferrenha que a Bíblia diz que Davi foge com a permissão de Deus para a caverna de Adulão. Porque Davi também atravessava esse momento de aperto. Davi também estava aflito com a situação, inspirava a morte. O rei o perseguia. O rei queria a morte de Davi. E qual era a atitude daquele momento? Se refugiar, buscar um esconderijo onde ninguém pudesse alcançar. E o que fez Davi? Qual foi a atitude que ele tomou? Ir para Adulão, uma caverna chamada Adulão. Caverna que era muito usada nos tempos bíblicos como refúgio, como esconderijo, como lugar de descanso.
E essa foi a atitude do homem de Deus chamado Davi. Um homem vencedor, um homem que tinha promessas, um homem que tinha uma vida que agradava o coração de Deus. Mas que nesse momento ele achou por melhor a se refugiar na caverna de Adulão. Ou seja, ele entendeu que no momento do caos, que no momento da aflição, do aperto, é tempo de ficar em Adulão. E é essa mensagem que eu quero tentar desenvolver um pouquinho sobre as nossas vidas, tempo também meu e seu de confinamento, tempo de reclusão social, é tempo de ficar em casa, é tempo de nos resguardar, é tempo de ficar em Adulão. Assim como Davi viveu esses dias. E eu quero tentar compartilhar com você, meu irmão, meu amigo, você que está aí nos assistindo, como Davi fez desse momento um trampolim para a sua vida. Como ele se utilizou desse período difícil, um período muito difícil. Não estou aqui pregando que é fácil, mas eu estou pregando aqui que é necessário. Esse momento foi necessário na vida de Davi. Esse momento não é fácil para mim, para você, não está sendo fácil, mas é um momento necessário. É o que nós vamos ver a partir desse momento, que Davi fez desse momento um momento que levou ao grande crescimento, um grande nível, nesse período de Adulão. O curioso é que a Bíblia diz que quando Davi vai para Adulão para se refugiar, para fugir de Saul, para poupar a sua vida, a Bíblia diz que os seus familiares, os seus irmãos, de repente aparece. Quem aparece lá na caverna? Os irmãos de Davi. Para surpresa de Davi, quem é que aparece lá? O pai de Davi, a mãe de Davi. Quando ele se depara, quando ele olha ao seu redor, está lá os seus irmãos e o pai e a mãe de Davi. Existe uma curiosidade nesse fato. Porque, primeiro, os irmãos de Davi não havia ainda assimilado tudo que Davi havia feito, embora libertasse o seu povo. Havia ainda um resquício de ciúme, havia ainda uma diferença familiar ali, havia problemas familiares. Mas a Bíblia diz que quando os seus irmãos souberam que Davi foi se refugiar a Adulão, todos se juntaram a Davi. Mas não foi isso somente. A Bíblia diz que quando Davi olha uma multidão de 400 homens estão à volta de Davi, homens que eu divido em 3 grupos. 400 homens dividido em 3 grupos. Homens apertados, em aperto. Homens endividados e homens angustiados. 400 homens, Davi, seus irmãos e seus pais, agora, dentro de uma caverna em Adulão. O que fazer agora, nesse momento, nesse lugar? O que vai ser de nós? Qual o tempo que nós vamos ficar em Adulão? Como proceder? Como agir? Mas existe mais um fato curioso nisso tudo. A Bíblia diz que Davi vai para a caverna de Adulão porque estava sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul queria lhe matar, queria lhe prender. Então Davi, ele está nessa caverna também em aperto. Davi também está ali angustiado. Mas a Bíblia, de uma forma muito curiosa, ela diz que Davi, ele se faz líder dos 400 homens, dos seus irmãos, dos seus pais. Deixa eu te dizer uma coisa. Davi se encontrava no mesmo lugar que essas pessoas. Davi estava no mesmo barco que essas pessoas. Nesse momento de Adulão, todos estavam nivelados, todos estavam iguais, no mesmo nível, todos estavam na mesma situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Davi se colocou como líder de todos. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Que nós, embora estejamos hoje todos nivelados, embora estejamos todos no mesmo nível, é possível fazer a diferença na vida de alguém. É possível ser a diferença na vida de alguém nesse exato momento, quando estamos em Adulão. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Embora nós estejamos na mesma situação,
Nós estamos nos encontrando no mesmo tempo de aflição, de incerteza, mas é possível ser diferente, é possível fazer a diferença na vida e na história de alguém. Foi isso que Davi se propôs. Quando a Bíblia diz, Davi se colocou como líder desses 400 homens. Ele estava dizendo, olha, eu estou na mesma situação que vocês, mas eu quero fazer a diferença na vida de vocês. Eu quero deixar um legado na vida de vocês. Esse é um dos principais pontos em que Deus nos permitiu estar em Adulão nesses dias. Repetindo, amados, ficar em Adulão, estar em Adulão não é fácil, mas é necessário. Talvez nós não entendamos hoje, porque a Bíblia diz, palavras de Jesus, hoje vocês não entendam, mas chegará um dia que vocês entenderão tudo que nós estamos vivendo hoje. Existem coisas que é para Deus, existem coisas que é para nossa mente limitada, humana. Então não tente entender tudo, não tente buscar respostas nesse momento. O que menos devemos fazer é buscar respostas. Nem sempre nós vamos achar respostas para tudo na nossa vida. Nós só temos que aproveitar o momento, nós só temos que se utilizar desse momento de Adulão e fazer desse momento um trampolim, um momento de crescimento. Antes de desenvolver ainda, amados, um pouquinho sobre Adulão, ir para Adulão, estar em Adulão não é retrocesso, não é recuar. Nós vamos aprender com Davi e com esses 400 profetas, 400 homens, melhor dizendo, que se encontravam em aperto, endividado e angustiado. Adulão não é retrocesso. Adulão faz parte da nossa caminhada que vai nos levar ao crescimento, a níveis de conquista. Você vai entender juntamente comigo. Pois muito bem, amados. Deus permitiu que Davi, momentaneamente, estivesse estabelecido em Adulão, na caverna. Davi estava na caverna. Hoje nós estamos em casa. Hoje nós estamos refugiados em casa. Mas qual é o momento que nós nos encontramos hoje? O que levou Davi para a caverna de Adulão foi a perseguição de Saul. Ele inspirava cuidados. Saul queria matar Davi. Então foi esse motivo que levou Davi para a caverna de Adulão. Os 400 homens. O que levaram esses 400 homens? Porque um grupo estava apertado, outro estava endividado, outro estava angustiado. O que levou os amigos, os irmãos, melhor dizendo, de Davi para a caverna? Reconciliação familiar, restauração familiar, princípios familiares, valores. Esses irmãos não se davam com Davi. Deixa eu aprimorar aqui minha ferramenta. Os irmãos não se davam com Davi, havia um resquício, problemas de relacionamento. Mas a Bíblia diz que esse tempo de Adulão, a caverna, esse período, fez com que a família de Davi fosse restaurada. Então eu vejo bênção nos momentos de dificuldade. Eu vejo bênção no vale, há bênção no vale, há bênção quando passamos no deserto. Há um propósito. Nada na vida acontece por acaso. Tudo na vida há um propósito, seja ele bom ou ruim, há um propósito. Tudo que nós estamos passando nesse mundo há um propósito. Escute bem, meu amado. Escute bem, anote aí no seu coração que eu vou te falar agora. É o que eu creio, por isso eu quero compartilhar com você. Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo, há um grande mover dos céus. Eu creio que Deus está abalando a terra dos quatro cantos. Deus está abalando estruturas, Deus está abalando conceitos, Deus está movendo. Eu vejo o mover de Deus nessa situação, sobre essa nuvem densa. Eu vejo o agir de Deus, eu vejo a resposta de uma oração. Os nossos antepassados orando por um grande avivamento, por uma grande restauração do povo de Deus. Eu vejo o agir de Deus, o trabalhar de Deus através dessa situação, abalar estruturas. Deus abalando fundamentos, padrões, Deus está movendo padrões. É isso que eu vejo quando Deus permite Saul perseguir Davi. Eu vejo Deus movendo
abalando estruturas lá dentro da caverna. Aleluias. Essa minha visão espiritual, essa minha visão profética que eu tenho para esses dias, Deus está abalando. Ou seja, quando isso seria possível, de os irmãos de Davi buscar reconciliação com Davi em Adulão? Hoje eu estou recebendo mensagem, postagem de edifícios, condomínios, os vizinhos se unindo em adoração, em louvores a Deus. Em que momento isso seria possível? É o abalar de Deus. Agora, existe aí, deixa eu abrir um parênteses, será que depois que tudo voltar ao normal, meu irmão, isso vai continuar? Será que é só no momento da dificuldade que nós unimos ali a nossa fé e adorando a Deus? Será que quando tudo voltar ao normal, quando voltarmos para nossas atividades, será que essa unidade vai continuar, vai persistir? Esse é o questionamento, essa pergunta que fica. Porque eu já vou falar sobre isso agora. Amados, o que nós temos que pesar numa balança espiritual, que aconteceu com Davi, com esses 400 homens, é antes Adulão e depois de Adulão. É antes do coronavírus e depois do coronavírus. Qual é o legado que vai ficar na minha e na sua vida? Qual é o aprendizado? Que marcas vai deixar o coronavírus nesse momento de ficarmos em quarentena? Qual é o aprendizado? Qual é a lição? Qual é a mudança que vai produzir em mim? O que produziu na vida de Davi, na vida desses 400 homens, antes e depois de Adulão? Amados, os motivos que levaram a Davi para a caverna de Adulão, esses 400 homens, foi a perseguição, foi cuidar da vida, foi preservar a vida. 400 homens apertados, ou seja, perseguidos, ou seja, acometidos de alguma dificuldade, assim como nós estamos dentro de casa apertados, perseguidos por um inimigo invisível. O outro grupo eram endividados. Talvez eu quero nos questionar, eu quero que nós façamos uma reflexão. O que nos levou para esse confinamento? O que nos levou para nós deixar por um momento de ter nossa vida socialmente, as nossas atividades normais? Davi foi a perseguição. Esses homens tinham um grupo apertado, os outros endividados, outros angustiados. Como é que nós nos encontramos hoje em Adulão? Em aperto? Aperto por essa doença, pela direção do governo federal, municipal, estadual. Pessoas endividadas. Eu não estou falando aqui de endividamento financeiro. Tem pessoas que estão em Adulão, assim como esses 400 homens, endividados. De que forma, Marcelo? Endividados com Deus. Talvez você esteja aí me ouvindo, através desse vídeo, você esteja endividado como esses 400 homens. Mas que tipo de dívida? Dívida com Deus. De tantas promessas não cumpridas. Dívida com a sociedade, dívida com o teu vizinho, com a tua família. Talvez nós estamos em dívida com a sociedade. Porque até no momento do coronavírus aparecer, vivíamos uma vida indiferente, intolerantes, egocêntricos. Esquecemos um pouco do amor. Esquecemos um pouco de ser solidários, humanos. Uma geração de pessoas frias, insensíveis, com prioridades totalmente desvirtuadas. Pessoas com prioridades sem fundamentos. Os valores se perderam, Então, qual é o tipo de pessoa que você se enquadra? Qual é o grupo de pessoas que você se enquadra hoje em Adulão? Você está em aperto? Pessoas angustiadas, pessoas depressivas, pessoas preocupadas. Mas a Bíblia diz que em Adulão, a caverna de Adulão, esse tempo, é tempo de restauração familiar, é tempo de resgatar vínculos familiares. É tempo de resgatar valores que foram perdidos. Valores que foram perdidos. As famílias estão próximas.
o filho se aproximar dos pais, os pais dos filhos, o casal, essa preocupação com os idosos. Em que momento nós vimos isso? Em que momento? Será que precisou Deus sacudir a terra para dizer, olha, nós precisamos honrar nossos pais, os nossos anciãos? Coisas normais que deveriam ser normais, hoje são criteriosos, etiquetas de higiene. Aleluias. É tempo de ficar em adulão. É necessário. Glória a Deus. Aí, o que se pergunta agora, mas até quando? Nosso governo estadual prorrogou por mais 7 dias. Mas o que vai acontecer depois desses 7 dias? Há uma incerteza. E Davi, desculpem, Davi também não sabia o tempo necessário que ele deveria ficar em Adulão. Porque ele diz na Bíblia, aqui nós lemos, olha a expressão que Davi usa. Qual é o tempo que eu vou ficar em Adulão? Até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. Aleluias. Eu não sei qual é o tempo que nós vamos ficar em Adulão. Mas o que nós temos que entender é que Deus está fazendo alguma coisa. Deus está trabalhando. Aleluias. Palavra de Jesus. Até hoje meu pai trabalha e eu trabalho também. Olha que coisa linda que Jesus falou um dos seus evangelhos. Até hoje o meu pai trabalha e eu trabalho também. Deus está trabalhando. Deus está movendo céus e terra. Deus está abalando estruturas. Deus está trabalhando e abalando mecanismos. Deus está trabalhando e abalando mentalidades, conceitos, prioridades. Deus está trabalhando, porque uma coisa que eu creio, amado, para se formar um novo fundamento é preciso derrubar o velho. Deus está derrubando velhos fundamentos. Deus está derrubando velhas estruturas. Deus está trabalhando e derrubando velhos conceitos para se fazer algo novo. Eu creio que é chegado um novo tempo, um novo momento para a humanidade em relação a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus, meu amado irmão. É tempo de estar em Adulão. Adulão é tempo de reflexão. É tempo de buscar ao Senhor, aleluias. É tempo daquele que está afastado de voltar para a casa do Pai. Aquele que não tem força, buscar força da onde não tem para buscar, estar na presença do Pai. É tempo de buscar a Deus. Deus está abalando, Deus está movendo, Deus está movendo o céu, Deus está movendo terra, Deus está movendo os mares. Para as pessoas entenderem que é tempo de buscá-lo enquanto se pode achar. Aleluias, busque ao Senhor. Se previna, fique em casa. Mas pouco se ouve. É também tempo de buscar ao Senhor. É tempo também de você fazer a sua oração. É tempo também de você reavaliar seus conceitos, as suas prioridades. É tempo, amados, nada. O tempo de Adulão não tem validade se isso não deixar um legado. Qual é o legado que o coronavírus vai deixar para mim, homem, pai, marido, para você? Qual é o legado, qual é o aprendizado, quais as marcas? Se esse período não nos trazer aprendizado, nada disso valeu a pena. As pessoas que morreram, as pessoas que estão acometidas de enfermidade, pessoas que estão apreensivas. Adulão é tempo de aprendizado. Adulão foi um tempo de um grande legado na vida de Davi. Vamos lá para o texto. Vamos para o texto bíblico. A Bíblia diz que esses 400 homens apertados, endividados e amargurados foram liderados por Davi. Primeira coisa, amado, faça a diferença na vida de alguém. Nós nos encontramos no mesmo patamar, nos encontramos no mesmo nível, todo mundo está no mesmo barco. Nesse momento de Adulão não tem posição, não tem sobrenome, não tem conta bancária.
Não tem nomenclatura, não tem posição. Nós estamos todos no mesmo barco, mas é possível fazer a diferença na vida de alguém. É possível levar uma palavra de carinho, é possível levar uma oração, uma adoração. Alguém é possível. É possível, amado. É possível fazer a diferença dentro da sua casa. Na oportunidade passada, Deus ministrou no nosso coração. Quando não há o que fazer, há sempre o que fazer. O que fazer quando não há o que fazer? Há muita coisa a ser feita nesse período de Adulão. Aleluias. E qual foi, amado? Qual foi o legado que Adulão deixou na vida de Davi e na vida desses 400 homens? Primeiro de tudo, é tempo de viver o evangelho. É tempo de viver aquilo que nós até ontem falávamos. Que a minha confiança está em Deus. Que eu tenho Jesus no meu coração. Que eu creio no Senhor. É momento de viver isso, é momento de praticar o evangelho. O evangelho que tem força, que tem poder. Agora é o momento de nós provarmos para Deus, meu amado irmão, quem nós somos. Repita, a minha preocupação não é tão somente o coronavírus. A minha preocupação é como eu e você estamos nos comportando diante da crise. É como nós estamos nos revelando diante da crise, do caos. É como pode vivemos num momento como esse, em que todos estão no mesmo nível, pessoas pensar somente em si. Pessoas ainda indiferentes àquele que está do seu lado. Pessoas indiferentes num conjunto das coisas como um todo. Como essa é a minha preocupação? A minha preocupação é o ser humano. A minha preocupação não é esse inimigo invisível que daqui a pouco vai passar. Ele tem um prazo de validade. A minha preocupação é eu e você, como nós vamos passar diante disso tudo. Quem nós vamos nos revelar nesse momento? É nesse momento que nós somos conhecidos. A Bíblia diz que Deus levou seu povo ao deserto para saber o que passava no seu coração. É no momento da crise que nós denunciamos quem nós somos. Nós não somos o que falamos. Nós somos aquilo que fazemos no momento da crise. No momento da dificuldade. É tempo de viver o evangelho. É tempo de viver aquilo que nós falamos. É tempo de colocar em prática. Pois muito bem, amados. Chegou o problema. Saul estava ali perseguindo Davi. E qual foi a atitude de Davi? Liderar esses 400 homens. Poder contribuir de alguma forma. Nós temos que contribuir para a evolução desse processo. Ficar em casa. Tomar todas as etiquetas cabíveis e possíveis. Mas acima de tudo é tempo de clamar a Deus. É tempo de buscar a solução do problema. Porque essas atitudes que nós estamos tomando vai contribuir, mas a resolução é somente no Senhor. É tempo de nós sairmos de dentro de 4 paredes, a parede da religião, as paredes da tradição. Não é tempo de ficar aqui debatendo quem está certo e quem está errado. É tempo de buscar um único só Deus. É tempo de levantar um único clamor. É tempo de buscar socorro onde há socorro. E a minha pergunta é, depois desse período de Adulão, vai permanecer essas atitudes? Vai continuar as orações em massa? Nós vamos continuar clamando o nome do Senhor? Essa é a pergunta que fica. Existe um texto na Bíblia muito curioso sobre a vida de Ezequias. Preste atenção. Preste atenção que Adulão tem um propósito aí. Tem um propósito sobre esse tempo de eu e você ficarmos em casa em Adulão. Há um propósito por detrás desse coronavírus. A Bíblia diz que Ezequias estava doente. Isaías bate na sua porta e diz, olha, presta atenção. Ezequias, arruma sua casa. Endireita a sua casa, você vai morrer. Endireita a sua casa porque você vai morrer. Prontamente Ezequias vira o seu rosto e ora ao Senhor dizendo, Pai, olha, eu tenho te servido.
Eu tenho tido um coração íntegro perante a tua face. Muda essa situação. Eu quero viver. E o que Deus faz? Deus ouve a oração de Ezequias. E Deus faz o quê? Deus acrescenta 15 anos o tempo de Ezequias. E a outra atitude que Deus faz foi retroceder 10 graus o relógio de Acaz. Ele diminuiu 10 graus o relógio de Acaz. Aonde Deus quer chegar? Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, dizendo, olha, tudo bem, eu vou te dar mais uma oportunidade para que você utilize melhor o teu tempo, para que você use o teu tempo com princípio, com valores, com propósito. Tudo bem, eu escutei a tua oração, Ezequias, e eu vou lhe conceder. Você vai viver mais 15 anos. Eu vou te curar dessa enfermidade. Então você vai utilizar muito bem esse seu tempo. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser mais solidário. Você vai ser mais humano, mais generoso. Você vai ser mais compatriota. Você vai ser mais tolerante. Você vai amar. Você vai perdoar. Você vai se arrepender. Então você vai utilizar melhor esse tempo, Ezequias. Mas a Bíblia diz algo muito curioso. Deus, ele para o tempo, diminui 10 graus o tempo, o relógio de Acaz. Com isso, eu entendo que a vida de Ezequias com o reino de Deus estava desconecto. Estava desconecto. Sabe qual é o princípio? Sabe qual é o propósito de Deus por detrás de tudo isso? Nós estávamos desconectos com o reino de Deus. Sabe por que esse tempo é oportuno? Sabe por que Deus está abalando os 4 cantos dessa terra através desse coronavírus, através dessa enfermidade? Porque nós estávamos desconectados com a vontade de Deus. Nós estávamos nos desconectando do reino de Deus, daquilo que Deus tinha para a humanidade. Desconectados, essa é a palavra. Desalinhados. E quando Deus ele para o tempo, ele diminui 10 graus do tempo do relógio, ele estava conectando novamente a humanidade com o seu reino, alinhando a humanidade com a vontade do Pai. Eu creio que é tempo de alinhamento, é tempo de se conectar com as coisas de Deus, é tempo de voltar para os caminhos. Esse tempo não está sendo perdido, não é retrocesso, é alinhamento. Esse tempo que Deus colocou a mão no meu peito dizendo, para um pouquinho com essa vida desenfreada, esse ativismo, esse parar de Deus, é para nos alinhar, é para nos conectar. É tempo de conectar com o coração do Pai. É tempo de estar alinhados juntos. Porque quando nós estamos conectados e alinhados, nós passamos a funcionar, nós passamos a ter resultados. Por que nós não funcionamos como pessoas? Por que nós não damos resultados como seres humanos? Por essa desconectividade. E Ezequias estava desconecto e Deus entendeu, eu não só vou acrescentar dias, mas é preciso conectar. Sabe qual foi a atitude de Ezequias? Quando ele teve uma nova oportunidade, estava conectado com Deus, se deu os prazeres babilônicos. Foi curtir a vida. Esqueceu daquele período que ele estava doente. Esqueceu daquela perseguição que ele teve do rei Senaqueribe, onde Deus deu um grande livramento. Esqueceu. Nós seres humanos somos assim. A nossa tendência é quando a poeira baixar, nós esquecemos desses princípios, desses ensinamentos, dessas marcas que o corona vai deixar, que Adulão deixou. E eu oro para que o coronavírus deixe marcas na sociedade. Que deixem marcas, que essas marcas não sejam apagadas. Para que quando nós formos tentados a sermos novamente egoístas, egocêntricos, calculistas, indiferentes, intolerantes, frios,
duros, que vem à tona essa marca desses dias, que vemos relembrar o aprendizado que Adulão deixou em nossas vidas. Voltando para Davi, para esses 400 homens. Esses homens entraram em Adulão envergonhados, humilhados, em apertos, humilhados, endividados, angustiados. Eles entraram envergonhados. Mas esse período Deus estava trabalhando. Deus trabalhou lá dentro da caverna. Amado, o fato não é só ficar dentro de casa. O fato é ficar dentro de casa e deixar Deus trabalhar, meu irmão. Deixar Deus trabalhar. Refletir. Vai aqui uma opinião minha, você não precisa concordar comigo. A maior atitude de sabedoria do rei Salomão foi quando ele entendeu, quando ele olhou para trás, quando ele fez uma reflexão da sua vida, ele entendeu que existiam coisas na vida dele que não valia a pena. Existiam situações na vida de Salomão que não valeria a pena insistir. Tinha coisas na vida de Salomão que não está agregando, não iria acrescentar nada. Para mim, nesse momento, foi a maior atitude sábia do homem chamado Salomão. É preciso reavaliar a nossa vida, o que vale a pena em persistir em coisas que não valem, coisas que não nos têm levado a nada, a lugar nenhum. O fato não é só ficar dentro de Adulão, é o que nós estamos fazendo em Adulão. Meu irmão, eu não sei te precisar o que aconteceu dentro daquela caverna. Eu não sei te dizer o que aconteceu dentro daquela caverna, mas eu sei o que aconteceu quando aqueles homens saíram de dentro de Adulão. A Bíblia diz que 400 homens entraram em Adulão, apertados, endividados e angustiados. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram de Adulão, não eram mais homens apertados, endividados e angustiados. Eram os valentes de Davi. Eram homens forjados para a guerra. Homens que travaram batalhas e nunca mais conheceram derrotas. Aleluias. Davi e os seus valentes, homens forjados dentro de Adulão, homens e mulheres que foram forjados para a guerra. Eu creio que é um tempo que Deus está nos forjando para coisas maiores, para níveis maiores. Deus quer nos colocar em níveis maiores. Reflita comigo, se não houvesse Saul, se não houvesse a perseguição de Saul, se Saul não quisesse matar Davi, Davi não se tornaria nesse general de guerra, não teria forjado 400 homens. Davi, ele forjou 400 valentes, homens destemidos, homens que ficaram famosos. Você sabe a história, você sabe quem foram os valentes de Davi. Sabe quem foram os valentes de Davi? Homens que foram forjados em momentos como esse que eu e você estamos passando. Momentos de aflição, de vergonha, de humilhação, se tornaram, elevaram eles a níveis de homens e mulheres vencedores. Mulheres acostumados, homens acostumados a batalhar e vencer. Valentes de Davi. Se não houvesse Adulão, se não houvesse a perseguição de Saul, isso não seria possível na vida deles, amados. Hoje talvez você não entenda, mas quando nós estivermos lá capacitados, forjados por Deus, quando Deus criar em nós uma estrutura de homens e mulheres destemidos, homens e mulheres guerreiros, que faça a diferença, você vai entender o porquê desse momento em casa, o porquê do coronavírus. É tempo de ficar em Adulão. Se não fosse essa perseguição, existe uma coisa curiosa. Esses 400 homens eram soldados de Saul. Quando eles vão para Adulão, eles estavam cansados de servir Saul. Eles estavam cansados daquela vida. Eles estavam cansados de ser oprimidos, de ser escravos. Eles vão para Adulão e olha só, eles eram soldados de Saul. Agora eu vejo esses 400 homens sendo liderados por Davi. Aonde eu quero chegar, aonde Deus quer chegar. É tempo de mudar de liderança. É tempo de sair de ser subjugados. É tempo de sair debaixo da religião. É tempo de sair debaixo da escravidão de pessoas. É tempo de sair da escravidão de sentimentos, pessoas aprisionadas por sentimentos. Eu não estou falando aqui de algo espiritual. Eu estou falando de ser subjugados
por situações que não vão te levar a nada. É tempo de se libertar de Saul. É tempo de buscar orientação, uma nova orientação. Essa orientação é Cristo. Esses 400 homens não queriam mais a orientação de Saul. Saul aqui representa algo que está fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, fora, totalmente fora. Saul foi reprovado por Deus porque estava totalmente fora dos planos de Deus. Amados, e esses 400 homens buscaram uma nova orientação. É tempo de buscar uma nova orientação. Seja orientado pela palavra, por Deus. É esse o tempo que Adulão proporcionou a esses 400 homens. Antes de Adulão e depois de Adulão, quem eram esses homens? O que seremos? O que é o Marcelo antes do coronavírus e o que será depois do coronavírus? Qual é o legado que isso vai deixar na minha vida? Qual é o aprendizado, qual é a marca que isso está trazendo para minha casa? É tempo de ficar em Adulão. É tempo de deixar Deus trabalhar. Pessoas angustiadas, existe um grupo de pessoas que estavam em Adulão angustiadas. Deixa Deus trabalhar nas tuas emoções, nos teus medos. Deixa Deus remover os medos, as ansiedades, os pavores, a angústia, a depressão. Deixa Deus tratar. Adulão é para isso. Adulão é tempo de cura. Adulão é tempo de libertação. Adulão é tempo de restauração. Adulão é tempo de forjar homens para vitórias, grandes vitórias, para grandes conquistas. Adulão não é retrocesso. Adulão não é recuo, não é medo. Adulão é treinamento. Nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo treinados a lavar a mão, a deixar o calçado pro lado de fora da casa. Nós estamos sendo treinados a cuidar das nossas pessoas, da nossa família. Nós estamos sendo treinados a ser submissos às autoridades. Nós estamos sendo treinados, assim como Davi, mesmo no momento de aperto, nós temos condições de ser a diferença. De ser a diferença. Aleluias. A minha oração nesses dias é para que esse período deixe um legado, amado, um legado. Senão nada valeu, nada adiantou. Se nós continuarmos a sermos as mesmas pessoas, nada vai adiantar. É tempo de viver o Evangelho de Cristo. É tempo de aplicar o que nós aprendemos dentro de quatro paredes. É tempo de viver o cristianismo. É tempo, sim, de viver o amor de Deus. É tempo de experimentar Deus. É tempo de experimentar a graça de Deus. É tempo de experimentar o refúgio, esse esconderijo. Adulão é um tempo a sós com Deus. Adulão é o tempo de estar a sós com Deus. É um tempo que Deus trabalha internamente. É um tempo que eu deixo e permito que Deus remova de dentro de mim mentes que foram cauterizadas com o tempo. Mentes que foram cauterizadas, conceitos cauterizados, antigos, religiosos, tradicionais. O que tem acrescentado na minha vida nesse período? A minha tradição, a religião. Agora o evangelho tão puro e simples, o evangelho da cruz, a palavra de Deus, é o que tem poder, o que tem me sustentado nesse momento. É isso que tem me sustentado nesses dias de aflição, em tempos de crise. É o evangelho, é estar refugiado em Deus. Tempo de se refugiar em Deus. Eu respeito a tua opinião. Eu respeito a tua opinião, mas Davi fez a diferença em Adulão. Ele não poderia estar reunido em igreja. Ele não poderia estar reunido nas igrejas. Ele não poderia fazer cultos, mas ele pôde fazer a diferença em Adulão. Você não precisa estar dentro de uma igreja para fazer a diferença na vida de alguém. Você não precisa de uma estrutura palpável. Você só precisa de uma estrutura do céu. Porque no céu não tem crise, meu irmão.
Crise é aqui nesse plano terrestre. No céu não há crise. Por isso que a minha oração é que seja feita aqui na terra como há no céu, como é feito no céu, porque no céu não há crise. Davi disse: eu me farei líder de vocês. Aqui em Adulão, não é dentro da igreja, com o microfone na mão, vestindo a sua roupa de crente, talvez a sua posição diaconal, ou num presbitério. Não, ele estava ali na mesma situação de todos, mas ele se fez líder, ou seja, influência, poder da influência. Nós temos o poder da influência. Nós somos gerados para influenciar. Você sabe, nós somos criados no Éden, e Deus disse: olha, influenciem, dominem sobre a terra, dominem sobre a terra. A influência, o poder da igreja. Seja igreja. Estar dentro da igreja não quer dizer muita coisa. Muitas pessoas estão dentro da igreja, muitas pessoas, existem vários grupos de pessoas na igreja, muitas pessoas, vários grupos que compõem a multidão que seguia Cristo. Isso não quer dizer muita coisa, estar dentro da igreja. O grande desafio agora, nesse momento, é ser igreja. O grande desafio de Davi, de repente, ele olha ao seu redor, ele se depara com 400 homens. 400 homens, talvez pior que ele, numa situação pior que a dele. Ele não fica lambendo as suas feridas, ele não pensa em si, que coisa tremenda desse homem. Por isso, talvez um homem segundo o coração de Deus, ele não pensou apenas em si, ele disse: eu me farei líder de vocês. E ele forjou, Davi, eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas algo extraordinário aconteceu lá dentro. Algo sobrenatural aconteceu lá dentro. Algo vindo do céu aconteceu lá dentro, ao ponto de transformar homens endividados, apertados, angustiados, em valentes de Davi. Homens forjados para grandes conquistas e grandes níveis. Deus está me levando a outros níveis. Deus está me forjando a conquistar novos territórios. Porque é tempo de ficar em Adulão. É tempo de ficar em Adulão. Eu não sei até em que momento, mas que nós possamos aproveitar esse momento com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Em nome de Jesus, a minha oração é que nesses dias o abalar de Deus, que Deus venha com uma pandemia, aleluia, que Deus venha com uma pandemia do céu, que Deus venha com uma pandemia espiritual dos céus, abalando estruturas, padrões, que padrões antigos sejam derribados nesses dias, que a pandemia do Senhor se estabeleça nos 4 cantos dessa terra, e aquilo que é antigo, aquilo que é padrão humano, aquilo que é imoral, aquilo que está fora, aquilo que está desconectado com a vontade de Deus, venha cair por terra, sim, e que venha cair por terra, que sejam abalados. Estamos sendo abalados, queridos. Deus está abalando a terra, e eu acredito que isso é fruto da oração. Não ache ruim, dê graças, porque nós vamos entender, lá na frente nós vamos entender que isso tudo foi preciso. Davi, esses 400 homens, agora já não é mais Davi, o perseguido de Saul. Agora não é mais 400 homens, aleluias. Agora não é mais 400 homens apertados, endividados. Agora não é mais 400 homens angustiados. Agora já são valentes de Davi. Agora eles já têm outro nome, já têm outra posição. Agora as pessoas já olham eles com outros olhos. Agora são os valentes de Davi. Glória a Deus. Deus está abalando. Deus está derrubando o velho. Deus está parando. Deus está parando o tempo. Deus colocou a mão no seu peito. Deus nos parou. Nós estamos paralisados. Deus está retrocedendo o tempo para dizer: se conecte. Se conecte com o meu reino. Se conecte. É tempo de ficar em Adulão. Que esse tempo deixe marcas, um legado. Que deixe um legado para a minha vida, para o meu filho, para os meus netos. Eu tenho certeza que Deus está construindo um novo tempo. Nós vamos viver um novo tempo. Há de se cumprir, há de nós vivemos um novo tempo, um novo mundo. É possível sim ser pessoas melhores, é possível sim. É possível sim amar as pessoas, é possível sim respeitar as pessoas, é possível sim compartilhar, ser solidário, é possível.
É possível de fazermos um mundo melhor. É possível um mundo mais igual, um mundo mais ameno, um mundo mais justo. É possível permitir que Deus estabeleça o seu reino aqui na terra. Eu entendo que é um tempo que Deus está estabelecendo o seu reino aqui na terra. Mas para que o reino de Deus seja estabelecido, ele precisa remover estruturas humanas e desconectas com a sua vontade. Deus está estabelecendo o seu tempo. Deus está estabelecendo o seu governo, o seu reino, primeiramente em nós, dentro da nossa casa e nessa terra. É nisso que eu creio. É isso que Deus colocou no meu coração. E é isso que eu desejo que através do Espírito Santo também esteja transmitido no seu coração. Aproveite esse tempo de adulão, meu irmão. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Há uma intervenção do céu vindo aí. Há um abalar de Deus em nossas estruturas humanas. E isso vai nos levar a níveis sobrenaturais. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus que eu queria deixar com você nessa noite. Que não seja apenas um alimento, que não seja mais uma ministração, mas que seja um conceito de vida, que adulão venha produzir isso em nossas vidas. Um novo tempo, uma nova direção. Assim como esses 400 homens se permitiram ser guiados por Davi e ser guiados pela palavra de Deus. Quero orar por sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo de adulão. Que esse tempo venha produzir em nós, meu Pai, vida. Que esse tempo venha produzir em nós avivamento. Que o tempo de adulão, a caverna de adulão, meu Pai, venha nos fazer entender que aqueles que estão afastados, volte. Aqueles que estão prostrados, a ovelha que está perdida, a ovelha que está machucada, volte para o Senhor, volte para os teus braços. Aquele que se desconectou por alguma situação ao longo da caminhada, é tempo de se alinhar com Deus. É tempo de se alinhar com o Pai. É tempo de ser forjados. Nós estamos sendo forjados. Que o grande legado fique marcado em nossa história. E que em nome de Jesus esse tempo venha nos trazer honra. Que não seja vergonha, humilhação, mas honra. Assim como esses homens em apertos, endividados, angustiados, hoje se tornem valentes, homens bem-sucedidos, homens conquistadores. É isso que Deus quer nos tornar. Homens e mulheres que conquistem as suas vitórias, os seus sonhos, seus projetos, que conquistem paz, que conquistem alegria. Em nome de Jesus. Que Deus te dê paz aí dentro do teu adulão, dentro da tua caverna, que não falte paz, que não falte a provisão de Deus, que não falte norte, que não falte uma liderança do céu, que seja liderado pela palavra de Deus, que você não seja conduzido tão somente pelos gráficos da saúde, mas que você seja conduzido pela palavra de Deus. Que você seja conduzido, orientado pela palavra de Deus. Que nós não sejamos mais orientados pela uma estrutura humana, mas que sejamos orientados por aquele que vai nos levar ao destino que tanto queremos e necessitamos. Em nome de Jesus. Que Deus possa ter te abençoado nessa noite. Que possamos crescer ainda mais. Porque o tempo está próximo. E eu quero te desafiar mais uma vez. Crie em você uma balança. Antes, quem você era antes de Adulão e quem você será depois de Adulão. Quem era Davi, os 400 homens, antes de Adulão e depois de Adulão. Quem eu era antes do corona e quem eu serei após o coronavírus. Quando isso tudo passar, quem eu serei? Qual é o legado que eu vou deixar? Essa reflexão que fica. Porque Deus tem um propósito. Deus tem um plano. E o plano é tempo de ficar em Adulão. Até em que momento? Eu fecho com a palavra de Davi. Até que eu saiba, aleluias, o que Deus há de fazer em mim. Em mim. Olha só, Davi não disse, até que Deus faça com que Saul pare de me perseguir. Até que Deus faça com que Saul não tente me matar mais, não. A palavra de Davi foi, até que eu saiba o que Deus está fazendo em mim.
Clame bastante. Porque Deus está abalando. Deus está sacudindo a minha e a sua estrutura. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado.